Imagina a sala de espera de um consultório de psicologia hoje em dia. Tem aquela imagem muito específica que vem à mente, né? Uhum, com certeza. Aquela máquina de ruído branco zumbindo, as poltronas em tom pastel. Exato, e talvez tipo uma suculenta num canto e aquele ar de profunda análise clínica. É o cenário típico para onde a gente arrasta as nossas angústias. É verdade. Mas e se a gente pegasse todas essas angústias, todo esse peso emocional do nosso dia a dia e transportasse tudo isso lá para um deserto poeirento no antigo Oriente Médio, milhares de anos atrás? Nossa, a mobília muda drasticamente, claro, mas a estrutura do sofrimento humano continua assustadoramente a mesma. Sim, é reconfortante e ao mesmo tempo um pouco assustador, sabe? Perceber que a nossa geração não é a primeira a sentir que a mente está prestes a entrar em um curto-circuito irrecuperável. E é exatamente essa sobreposição que torna este nosso mergulho profundo tão cativante. Nós estamos olhando para um cruzamento histórico e científico impressionante no estudo de hoje. Aham. A missão dessa nossa análise é investigar como textos milenares, páginas antigas, cheias de pastores e reis, descrevem com uma precisão cirúrgica os mesmos transtornos que lotam as clínicas modernas. Isso, e para desvendar isso de um jeito dinâmico, nada melhor do que dividirmos as lentes aqui. Eu assumo a trincheira teológica, trazendo a lente pastoral, focado nos textos e na humanidade nua e crua desses personagens. Perfeito. E eu assumo o papel clínico. A ideia é aplicar a lente da psicologia, focada nos sintomas e na neurobiologia que esses relatos antigos revelam. Até porque a química do cérebro diante de uma ameaça no escritório hoje é a mesma de um pastor de ovelhas fugindo de um leão na antiguidade, né? É rigorosamente a mesma. O hardware humano não recebeu grandes atualizações. Mas, para a gente começar de verdade, precisamos estabelecer uma base. Como essas duas áreas mapeiam um ser humano? Ok, vamos desvendar isso. Na tradição milenar, tem uma passagem muito citada na Carta aos Tessalonicenses, que serve de mapa. Ela descreve o ser humano em corpo, alma e espírito. Uhum, a tríade clássica. Isso. A teologia vê o corpo como a biologia pura, o espírito é a antena para a transcendência e a alma, bem, é o terreno complexo da personalidade, das emoções e da vontade. O que é fascinante aqui é como esse conceito antigo de alma é um espelho quase milimétrico do que a gente chama hoje de modelo cognitivo-comportamental. Caramba, sério? Como assim? Sim, a ciência psicológica divide a nossa mente em três partes: a cognição, que é o pensar, a emoção, que é o sentir, e o comportamento, que é o agir. Faz todo sentido. Quando um texto antigo fala sobre a alma estar abatida, ele está descrevendo na prática a mesmíssima interação entre pensamentos, sentimentos e ações. Cara, é como olhar para o mesmo sistema operacional, mas com uma interface completamente diferente. Exato, uma interface com outra linguagem. A clínica usa termos como sobrecarga cognitiva, enquanto a interface antiga usa metáforas como espírito quebrantado. Mas o código rodando por baixo é idêntico. A linguagem muda, mas o mecanismo continua lá. E a pergunta clínica que surge é: o que acontece quando esse sistema entra em pane? Quando a avalanche externa ultrapassa a capacidade interna, né? Isso, como a mente reage. E isso joga a gente de cabeça no diagnóstico talvez mais comum de hoje em dia, a ansiedade. E a literatura antiga bate de frente com isso. Filipenses diz claramente: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a teoria ganha um rosto na história de Marta no Evangelho de Lucas. Ah, o caso de Marta é um exemplo clínico perfeito. A cena é simples. Ela recebe uma visita importante. A irmã dela, Maria, senta e escuta. Marta, por outro lado, entra em parafuso. Ela corre de um lado para o outro querendo dar conta de tudo. Irritada, tentando microgerenciar todo o ambiente. Isso, cobrando a irmã. É o retrato de quem está com dezenas de abas abertas no navegador da mente. Analisando clinicamente, Marta exibe sintomas de um quadro agudo de ansiedade. Ela não estava só sendo uma anfitriã dedicada, ela estava sob o domínio do sistema nervoso simpático. O sistema de alerta do corpo. Exatamente. Ansiedade não é só ter muitas tarefas. É um estado de alerta constante, uma hipervigilância.
O cérebro dela projetava cenários catastróficos o tempo todo. Tipo, se o jantar atrasar, vai ser o fim do mundo. Sim. Ela perdeu a conexão com o presente porque a energia mental dela foi sequestrada pela antecipação de problemas futuros. Mas, peraí, eu preciso ser o advogado do diabo aqui, usando a minha lente pastoral prática. Quando a instrução diz para não andar ansioso por nada, isso não soa meio romântico? Como uma negação da realidade adulta? É, porque os boletos chegam para todo mundo. A comida de Marta não ia se fazer sozinha se ela só sentasse lá. Como conciliar a paz mental com as responsabilidades reais? Olha, essa confusão é clássica e perigosa porque gera muita culpa em quem sofre de ansiedade. A gente precisa separar o planejamento executivo da ansiedade patológica. Tá. E qual é a linha divisória aí? O planejamento executivo é o córtex pré-frontal trabalhando. É olhar para a conta de luz e pagar. Já a ansiedade patológica, a mente sobrecarregada, é o sofrimento prévio. Gastar energia lutando contra ameaças que nem aconteceram. Exato. A biologia da ansiedade foi desenhada para salvar a gente de um leão na savana, dar energia para correr. Mas quando o leão é uma crise econômica, não tem para onde correr. O corpo fica inundado de cortisol sem ter como gastar. O antídoto antigo não prega a irresponsabilidade, prega o foco total no hoje, sem tomar emprestado o sofrimento de amanhã. Nossa, faz todo sentido. Mas e quando essa torneira de cortisol não fecha? E se a pessoa passar 10 anos com esse alarme suando na cabeça? Aí o sistema entra em falência. Porque a nossa análise aponta que a ansiedade crônica pavimenta o caminho para um colapso mais sombrio, né? A exaustão emocional profunda e a depressão. Sim, é uma progressão fisiológica. O corpo não aguenta ficar em emergência para sempre. E a narrativa antiga tem um dos relatos mais impressionantes sobre esgotamento. A história do profeta Elias. E aqui eu admito que a cronologia costuma dar um nó na cabeça de quem estuda o texto. É um contraste muito forte. Muito forte. Elias era uma lenda viva. Ele tem uma vitória colossal no Monte Carmelo. Enfrenta centenas de opositores sozinho. Mas logo depois ele recebe uma ameaça de morte. E a reação dele não é a de um herói invencível. Não mesmo. Ele foge para o deserto, se isola debaixo de uma árvore no meio do nada e pede para morrer. Ele simplesmente diz, já chega, tira a minha vida. É uma mudança muito brusca. Sim, como é possível? Ele acabou de ter a maior vitória da vida dele. Não deveria estar transbordando de motivação. Se conectarmos isso ao quadro geral da neurobiologia, é um roteiro perfeitamente previsível, sabe? O que ele experimentou foi um evento de exaustão adrenal brutal. Então, aquela coragem toda teve um custo biológico alto. Altíssimo. Após a vitória, o corpo operava com níveis astronômicos de adrenalina e dopamina. Quando a ameaça chegou, o sistema que já estava no limite simplesmente estourou. Uma queda vertiginosa dos neurotransmissores. Isso. A serotonina, a dopamina, tudo despenca. O cérebro entra no modo drástico de preservação de energia. Então a depressão dele e aquela ideação suicida foi uma resposta física a um estresse além da capacidade do corpo. Absolutamente. É o que hoje a gente chama de burnout misturado com um episódio depressivo agudo. Não foi porque ele perdeu a fé de repente ou por falha de caráter. Caramba, o cérebro desligou os disjuntores da esperança para forçar o corpo a parar. Exato. O sistema fisiológico gritou, chega, eu não consigo mais processar nada. Cara, isso muda tudo na forma como a gente interpreta a saúde mental, especialmente em ambientes de fé. O texto antigo não esconde a fragilidade do gigante espiritual. E validar essa dor mecânica é muitas vezes o primeiro passo para a recuperação. Mas olha, a mente tem outras formas de colapsar também, além de simplesmente desligar. Quando em vez de apagar o alarme emperra no volume máximo, né? Entramos nas crises agudas. As reações explosivas. O pânico e a ira. Falando de pânico, a gente tem um cenário clássico do medo com os discípulos no barco durante a tempestade no Mar da Galileia. Uma cena de terror absoluto para eles. Sim, o barco enchendo de água, eles entram num estado de pânico paralisante, gritando que vão morrer. E no polo oposto, temos a agressividade de Caim. A falta total de controle dos impulsos. Exato. Ele sente uma rejeição tão profunda que a impulsividade toma o controle, levando ao primeiro homicídio relatado. São duas faces da mesma falha na regulação emocional. No caso do barco, clinicamente, é um ataque de pânico situacional.
A amígdala cerebral deles disparou. A sirene de alarme do cérebro. Isso, ela dispara tão forte que causa um sequestro da amígdala. A parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, fica sem oxigênio para pensar com clareza. Traduzindo isso pra gente, é o alarme primitivo gritando tão alto que desliga a parte do cérebro que conseguiria pensar numa solução prática. Perfeito! Eles só sentiam o terror, o coração acelerado, é a perda do controle. Já com Caim, a emoção de base não é o medo, é a ira, nascida de uma ferida no ego. E a raiva em si é um instinto natural, não é? É um instinto de proteção. O problema é quando não tem intervalo de tempo entre sentir a raiva e agir sobre ela. A impulsividade anula a janela de regulação emocional. A agressão vira a única linguagem disponível. É assustador pensar o quanto a gente ainda batalha para domar esses instintos. Mas sabe o que é mais corrosivo? As batalhas que acontecem em completo silêncio, longe dos olhos de todo mundo. Sem dúvida. E a nossa análise cruza com duas condições silenciosas devastadoras: o peso da culpa e o vazio existencial. A culpa não resolvida é um estressor violento para o corpo. Quando a gente pensa em culpa, o rei Davi é a figura central. Depois de cometer adultério e um assassinato, a angústia dele é descrita em termos brutais. Ele relata sintomas muito físicos, né? Sim, ele diz que os ossos envelheceram, que havia um gemido constante, que a força dele secou. É uma dor física real. E essa poesia é um laudo médico, na verdade. Lembra do cortisol na ansiedade? Uma culpa secreta intensa faz o cérebro interpretar isso como uma ameaça de rejeição. O corpo fica banhado em cortisol por meses. Isso aumenta a inflamação sistêmica, ataca as articulações, por isso a sensação de ossos envelhecendo, destrói o sono e acaba com o sistema imunológico. Nosso corpo tenta expulsar a culpa adoecendo. É muito sério. E se a culpa pesa, a falta de propósito faz a gente flutuar num abismo. O famoso vazio existencial. Representado por Salomão, ele solta aquela frase, tudo é vaidade. Ele era como um bilionário moderno, tinha acesso ilimitado a poder, prazer e consumo. E no topo social ele olha para o abismo e diz que a vida não tem sentido. Exato. Parece o roteiro de tanta gente contemporânea que tem de tudo, mas luta todo dia contra a vontade de desistir. Na psicologia, a gente chama isso de neurose nogogênica. A logoterapia trabalha muito isso. Não é um trauma biológico, é a frustração da vontade de sentido. Quando a vida se resume a acumular coisas, a psique entra em desnutrição existencial. A falta de um para que viver torna insuportável qualquer como viver. É o diagnóstico perfeito do niilismo. Bom, a gente mapeou um terreno bem árduo aqui. Ansiedade, exaustão, pânico, culpa inflamatória e vazio. Parece até um tour por um museu de sofrimentos. É intenso, mas muito necessário. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que une a análise clínica e a sabedoria milenar é que ambas apontam para os mesmos mecanismos de restauração. Não há competição entre elas, há complementariedade. E o estudo conclui com uma estrutura baseada num princípio muito conhecido: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Isso. E traduzindo isso para a neurobiologia, a gente chega em 3 passos diários, práticos para reabilitar a mente. Qual seria o primeiro? O primeiro é a busca ativa pela verdade factual. O medo patológico se alimenta de mentiras cognitivas. Então, force a cognição. Como se a mente dissesse que tudo vai dar errado amanhã. Exato. Pare e pergunte quais são as evidências reais e factuais que eu tenho na mão agora. Isso recruta o sangue de volta para o córtex pré-frontal, o lado lógico. Usar os fatos do presente para combater a ficção catastrófica do futuro. Isso exige um esforço deliberado, né? Muito esforço, não é automático. E o segundo passo avança para curar feridas internas que vimos em Salomão e Davi, que é a reafirmação da identidade. Onde o valor humano não pode estar ancorado na produtividade, certo? Isso. Se você é só o que produz, quem você será quando o burnout chegar? O mecanismo psicológico de segurança exige desvincular o senso de valor dos resultados diários. Lembrar que a dignidade não flutua de acordo com as falhas ou boletos pagos. É a diferença brutal entre dizer eu cometi um erro e eu sou um erro irreparável.
Perfeito. E o terceiro passo tira um peso gigante dos ombros, a reconexão com o divino, com algo transcendente. Entregar o que não está nas nossas mãos. É um fator de proteção mental enorme. Tentar controlar a opinião alheia, a economia, a saúde dos outros é o atalho mais rápido para o pânico. Admitir a própria limitação diminui muito a pressão sobre a psique, né? Com certeza, reduz drasticamente a ansiedade. Então, temos a verdade lógica para o pânico orgânico, a identidade ancorada para o vazio e a transcendência para aceitar nossas limitações. É uma convergência muito bonita. É sim. E isso levanta uma questão importantíssima sobre o nosso tempo. Qual? Se documentos tão antigos relatam abertamente que grandes heróis e pensadores lidaram com pânico, inflamação por culpa e quadros profundos de depressão... Por que a gente ainda esconde isso hoje, né? Exatamente. Porque no século XXI, a sociedade ainda trata a saúde mental como tabu ou como falta de caráter, quando a história prova que quebrar sob pressão é literalmente parte da condição humana. Essa é uma provocação que deveria ecoar em todos os lugares, de empresas a igrejas. A vulnerabilidade não é uma falha recente, é o terreno onde a cura acontece há milênios. Com certeza. Bom, queremos agradecer a todos que nos acompanharam nessa profunda análise histórica e clínica de hoje. Esperamos que traga um pouco de alívio e clareza para o nosso dia a dia. E lembrem-se, continuem questionando e buscando a verdade. Até o nosso próximo encontro.